No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram no Instagram sobre como foi escrever o livro e como é a experiência de lançá-lo. Bom, a primeira pergunta foi: qual foi a parte mais difícil? Então, a parte mais difícil pra mim foi depois que eu acabei o livro, decidir o que eu ia fazer com ele, porque eu não sabia muito bem como que funcionava as possibilidades dentro de um lançamento, que eu não sabia se eu lançaria sozinha, se eu lançaria com a editora, ou se eu ia publicar na internet e pronto. Então, até eu descobrir isso e também voltar para editar o livro e tirar todos os errinhos, foi outra coisa que eu achei mais difícil do que escrever o livro em si. Como organizar as ideias? Então, eu não consigo escrever assim livremente, deixar a história fluir. Eu preciso sempre saber mais ou menos onde que ela vai parar. Então eu sempre tenho um roteiro comigo e aí eu vou ticando lá conforme eu vou escrevendo as cenas, eu vou riscando do roteiro e aí eu vou seguindo essa ordem para eu não me perder. Isso me ajuda a não ter buracos na história e não ter aquelas situações de na hora de voltar e revisar o livro eu ter um mistério ou alguma coisa que eu não resolvi e que vai ficar assim mesmo, vai ficar meio largado. Eu acho que fica bem mais natural quando você já tem tudo planejado. A escrita fica mais natural, os acontecimentos eles parecem mais verossímeis, parecem mais com o que seria possível na realidade do que se você deixa fluir e aí mistura um monte de ideia na sua cabeça, você não sabe direito o que você está fazendo. Acho que assim fica mais organizado. Então eu só consigo fazer assim. Já tentei deixar as ideias fluírem, mas nem sempre funciona. Você só escreve sobre assuntos que domina ou tem que estudar para escrever? Então, às vezes eu escrevo sobre coisas que eu não domino e quando isso acontece eu tenho que dar uma pesquisada. Por exemplo, Audace passa em Londres. Eu nunca fui para Londres, mas para fazer o meu leitor se sentir em Londres eu tive que dar uma pesquisada boa, saber como que funciona a cidade, como que as pessoas se locomovem lá, quais são os lugares interessantes lá que não são tão turísticos, para não ficar uma coisa muito genérica. Então, no geral, sempre que eu vou escrever sobre alguma coisa que eu não domino, eu dou uma pesquisada. E mesmo nas coisas que você domina, eu acho legal você dar uma estudada, porque às vezes tem um ou outro detalhe que você não menciona e que daria uma cara totalmente diferente se você mencionasse. Outra pergunta que eu recebo quase sempre pessoalmente é: o Brasil é um bom país para escritores? Então, nós já sabemos que no Brasil as pessoas não têm muito costume de ler, mas isso eu acho que é no lá. Ai, que saco! Eu só caguei. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas em audiovisual do que em livros. Mas a situação do Brasil é um pouco diferente, porque a gente nunca teve o costume de ler. Eu acho que essa escassez talvez seja a oportunidade que a gente precisa realmente de reverter essa situação. Eu acredito muito que quando jovens escrevem para jovens, falo jovens, a gente é assim, jovem. O livro, assim como o audiovisual, assim como o vídeo, como o stories, ele conecta a gente, tanto a pessoa que escreveu como aquela realidade tratada na história. Talvez a gente não tenha a circunstância ideal no que se trata de venda de livros, muita editora fechando, muita livraria fechando. Eu acho que as histórias, assim como a internet, elas têm o poder de nos conectar uns com os outros, com outras realidades. E essas coisas que trazem um entretenimento que inevitavelmente o vídeo, a foto, ele não oferece da mesma maneira. Outra pergunta foi: escrever um livro tão nova influenciou no que na sua vida? Eu escrevi o livro quando eu tinha 13 anos. E aí eu terminei por volta dos 14, continuei escrevendo outras coisas desde então. O que eu acho que mais influenciou foi que as pessoas passaram a associar a minha imagem com os livros. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais influenciou e também o fato de que eu comecei a me interessar por coisas adjacentes a isso que iam me fazer também vender mais livros e também desenvolver minha escrita melhor. Então eu comecei o blog e aí veio a ideia do canal, que ficou parado por um tempo enquanto eu fazia vestibular.
E agora a gente tá aqui. Então, acho que influenciou, assim, nas coisas que eu passei a gostar. Outra pergunta que eu recebi foi: por que é importante publicar com editora? Depende do seu objetivo com o livro. Se você publicar sozinho, independente, você provavelmente vai lucrar mais do que se você lançar com a editora, porque querendo ou não, a editora tem um custo para fazer o livro e ela vai reter, né, os ganhos. Você, como autor independente, você paga por tudo, mas você também lucra por tudo. Só que eu acho que a editora, ela tem aquele negócio a mais de ter uma divulgação por conta de assessoria de imprensa, por divulgação nas próprias redes da editora, que te leva a outros estados, né? Te coloca em outros eventos, tipo Bienal, essas coisas. Eu fui com a minha editora na maior parte das vezes. Se você quer lucrar e não se importa com o trabalho de vender por conta própria, daí eu te indico lançar independente. Como você se sentiu depois? Eu me senti muito realizada, assim, demorou um tempo pro livro ser lançado e, querendo ou não, é só o começo, né? Você lançou o livro, mas ali é que a história começa, né? É a hora que as pessoas vão ter acesso à sua história e que você vai poder realmente fazer alguma coisa com o livro a partir dali. Então, eu tava bem ansiosa para começar a vendê-lo e também muito realizada em finalmente ele ter sido lançado. Você faria alguma coisa diferente hoje em dia? Eu acho que as coisas aconteceram, né, do jeito que elas tinham que acontecer, principalmente porque eu era muito nova quando a Audaz saiu. Então eu não tinha muita noção de mercado. Eu acho que talvez, se fosse hoje em dia, eu ia esperar um pouco mais, estudar um pouco mais o mercado antes de lançar o livro. E também eu teria me colocado melhor na internet antes de ter lançado o livro. Acho que isso muda, né, toda a maneira como o público recebe a sua obra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de perguntas. Logo mais vou fazer mais sobre esse tema. Me digam se vocês gostam que eu fale sobre escrita por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso.